quanto o sofrimento pode ao mesmo tempo moldar e fortalecer o ser humano. Hoje a gente vai fazer uma análise psicológica de um dos animes mais famosos da humanidade, que é Fullmetal Alchemist. Só que a gente vai dar uma ênfase no protagonista principal, que é o Edward. Mas antes eu vou contar de uma maneira resumida um pouco da história para quem não conhece, o que eu acho difícil, até porque esse anime é bastante conhecido. Edward e seu irmão Alphonse, eles perdem a mãe. Então, como uma forma de recuperar a mãe deles, eles acabam fazendo uma coisa extremamente proibida, que era a transmutação humana. Como eles utilizavam da alquimia, eles mexeram em coisas extremamente proibidas, que fez com que a alma do irmão do Edward fosse aprisionada. E como uma forma de recuperar, tentando reverter a situação, a besteira que eles fizeram, Edward sacrifica o seu braço e a sua perna para conseguir reverter a situação e faz com que a alma do seu irmão fique aprisionada numa armadura aleatória que tinha ali. Só que o mais interessante dessa história é que ele vê diariamente as marcas do seu trauma e do seu erro, que é o seu braço, que foi substituído por um auto-meio, que eles chamam, né? Uma espécie de braço mecânico, e a perna também. Então ele vê diariamente a marca do seu trauma. Só que em vez de ser uma marca de peso, acaba se tornando uma marca de fortalecimento e persistência, visto que Edward é extremamente persistente e teimoso. É uma das suas características da sua personalidade, a teimosia, de ir atrás, de não desistir. Então esse símbolo, em vez de ser algo pesado, algo denso, acaba sendo um símbolo de resiliência, algo que ele deu um novo significado, um significado de realmente ir atrás e tentar reverter o erro que ele cometeu, que no caso da história é ir atrás da pedra filosofal que eles achavam que iriam consertar os problemas dele. Tem uma frase que ele diz na série que é a seguinte: não se pode aprender nada de uma lição que não seja acompanhada por dor, já que não se pode conseguir nada sem um sacrifício. Mas quando você aguenta essa dor e a supera, as pessoas conseguem um coração forte, que não perde para nada. Sim, um coração de aço. Ele é conhecido como o alquimista de aço. E ele traz essa associação de um coração de aço. E não um coração frio, duro, mas um coração realmente resiliente, persistente, e em que ele conseguiu se adaptar diante de situações. Então a gente consegue perceber que essa teimosia, uma das características da personalidade dele, vem muito dessa persistência. Só que se a gente for atrelar principalmente a terapia cognitivo-comportamental, ele apresenta muitas crenças centrais ao longo da vida dele, como por exemplo, eu sou responsável pelo sofrimento do meu irmão. Como ele acaba cometendo esse erro juntamente com o irmão dele, e que acaba o seu irmão virando uma armadura, ele pega essa dor, ele pega esse erro para ele mesmo. Então, ele tem como uma crença de eu sou o culpado. Ele também tem muito essa coisa de eu tenho que resolver tudo sozinho. Ele não pede ajuda, ele não se mostra vulnerável, até porque ele acredita que como ele errou, ele tem que consertar sozinho. É aquele pensamento de tudo ou nada, ou eu faço ou eu fracasso. Agora eu quero que você imagine uma pessoa que vive constantemente no modo de sobrevivência, no modo reativo, que é justamente a forma como ele vive. Você consegue perceber que nos episódios ele é uma pessoa muito reativa, ele é uma pessoa muito instintiva, em que qualquer coisa ele tem aquela sensação de ou luta ou fuga, mas no caso dele sempre é de luta. Então, partindo das neurociências, a gente consegue perceber que ele tem uma região do cérebro chamada amígdala constantemente ativa, que é uma região bastante primitiva do cérebro humano, a gente chama de um cérebro reptiliano, que é uma região bem crucial no sistema límbico. Mas afinal, o que seria esse sistema límbico? São estruturas do nosso cérebro que são responsáveis, por exemplo, pela questão da memória, pela luta e fuga, que no caso do Edward é bastante evidente. Só que você consegue imaginar uma pessoa constantemente vivendo na sensação de luta ou fuga. Se a gente for pensar nos nossos ancestrais, em que os homens da caverna tinham que, ao ver um animal, ao ver um tigre, eles tinham o instinto ou ir para a batalha ou fugir. Só que no caso do personagem, ele nunca foge, ele sempre vai na batalha. Então você consegue imaginar uma vida em que constantemente eu estou na luta, eu estou armado, eu vou enfrentando. Isso causa vários problemas a nível cerebral. É um estresse enorme para o cérebro, em que causa fadiga, causa cansaço também. E que muitas das vezes na nossa vida a gente tem essa fadiga por conta desse estresse, por conta dessas áreas cerebrais em que está constantemente
constantemente ativo e que a gente não dá um descanso. E no fim do anime a gente consegue perceber o quanto ele evolui emocionalmente, o quanto ele se mostra vulnerável, o quanto ele aprende a gerir principalmente suas próprias emoções, a entender que faz parte de um time que precisa de ajuda. A gente consegue perceber justamente isso. E mesmo diante a história de sofrimento dele, mesmo diante aos traumas dele, ele se mostra um personagem bastante forte. Não forte no sentido de ignorar as emoções, de não expressar aquilo que sente, mas forte no sentido de resiliente, que mesmo diante a dor, ele foi lá e acolheu e deu um novo significado, que mesmo após ter sido quebrado, ele juntou as peças e formou algo novo. É muito semelhante ao estoicismo, não é aquilo que me fere, mas como eu reajo, como eu lido com aquilo que me feriu, e que ele conseguiu se reorganizar após ter sido quebrado. E aí eu te faço a pergunta: como você tem se reorganizado após vários momentos da sua vida em que você quebrou? Será que você foi resiliente? Será que você deu novos significados? É isso que muito das séries, dos filmes, dos animes, eles nos ensinam. Como a gente pode ser resiliente mesmo aos traumas, mesmo às dores. Sobre a gente colocar um novo olhar. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal, ajuda muita gente. Dá um like, compartilha se você gosta desse estilo de vídeo, de análise psicológica, de filme, série. A gente cada vez mais vai trazer esse tipo de conteúdo. Compartilha, comenta quais filmes, séries você gostaria que eu fizesse análise psicológica. Não esquece de se inscrever, viu? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!